A Catalina Gutierrez era uma jovem de 21 anos da Argentina e tinha um grupo de amigos. E entre esses amigos existia um carinha que queria algo a mais com ela. Mas a Catalina nunca deu trela pra ele, sempre freava. Ela queria apenas a amizade dele. Mas essa rejeição foi suficiente pra esse rapaz arquitetar um plano, uma emboscada e tirar a vida da Catalina e cometer um crime que tem chamado a atenção da Argentina e do mundo nos últimos tempos. Esse é mais um caso de feminicídio que mostra que há de se ter muito cuidado ao menor dos sinais dentro de uma dinâmica comportamental, dentro de um relacionamento, mesmo que entre amigos. Eu sou o Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Você sabe, tem 3 episódios por semana aqui, então se você gosta de conhecer casos reais, se inscreve, compartilha o nosso conteúdo com quem possa se interessar e entre pro nosso clube de membros. Se você não puder agora, tá tudo certo, só deixar um like, um comentário, nem que for um emoji, porque já vai me ajudar bastante. Fechou? É isso, recados dados, vamos aos fatos. A Catalina Gutierrez nasceu e foi criada na província de Córdoba, na Argentina. Ela era de uma família super bem estruturada e conhecida na região porque eram arquitetos famosos. E a Catalina, inclusive, queria seguir essa carreira, perpetuar aí a carreira da família, estava estudando para isso. E ela é descrita como uma jovem muito carismática, bonita. Ela já tinha mais de 85 mil seguidores nas redes sociais, onde ela compartilhava um pouco da sua rotina, suas viagens, inclusive para o Brasil, também para Buenos Aires. Claro que ela compartilhava também fotos entre amigos, enfim, a sua dinâmica, a sua rotina de uma jovem de 21 anos. A Catalina estudou no Colégio 25 de Maio e após se formar ela já ingressou na Universidade Nacional de Córdoba. E a vida dela seguia normalmente o rumo aí de uma vida que seria, na verdade, né, muito promissora, uma vez que ela tem todo o background, um sustento familiar muito interessante para que ela conseguisse alcançar os seus objetivos. E as suas redes sociais, como eu comentei com vocês, já tinha 85 mil seguidores, também era uma ferramenta aí que, com certeza, a Catalina teria um futuro muito interessante pela frente pra ela, né? Eu acredito que as redes sociais dela estavam alavancando assim, muito em função da beleza dela, era uma jovem que chamava a atenção e tudo certo, bom pra ela, não é? E foi inclusive nessas redes sociais, onde ela tinha uma grande audiência, que ela anunciou que no dia 19 de julho de 2024 haveria uma festa que ela estava muito ansiosa pra participar, uma festa de amigos. Ela publicou isso aí em um stories e foi justamente aí que o caso dela começou a chamar a atenção, porque após esses stories, ela desapareceu, não entrou em contato com mais ninguém. Mas antes de falar o que aconteceu, eu preciso contextualizar vocês sobre Córdoba, que é a capital da província com o mesmo nome lá na Argentina. E Córdoba, pessoal, não é uma cidade muito grande, mas também tá longe de ser pequena, tá? O Censo Nacional de 2010, só pra gente ter uma ideia, estabeleceu que a população naquele momento era de 1.400.000 pessoas. Então, uma cidade que tem lá seus perigos, né? Muito embora, é descrito aí também em algumas fontes, que ela tem um índice de criminalidade bastante baixo. Só pra vocês terem uma ideia, ela foi considerada entre as cidades aí da América Latina a menor em índice de criminalidade, chegando de 60 a 70 assassinatos por ano. Claro que esse é uma taxa muito menor do que acontece, por exemplo, em cidades do mesmo tamanho aqui no Brasil e em outros países, como Colômbia e México, por exemplo. O México é misericórdia, né? Mas enfim, o que eu quero destacar é que apesar de ser uma cidade não imensa, é grande e tem lá seus perigos. Muito bem, pessoal. O desaparecimento aconteceu da seguinte forma. A Catalina postou aqueles stories e cerca de 17 horas depois foi notado que ela não entrava mais em contato, não tinha postado mais nada, ela tinha uma vida ativa aí nas redes sociais, não postava mais nada, e chamou a atenção da irmã dela e também dos familiares. Porque na quarta-feira, dia 17 de julho, ela tinha um compromisso com alguns amigos, inclusive com o namorado dela. Eles iriam até um shopping lá da cidade para jogar boliche. Bom, os amigos, inclusive o namorado, já estavam lá nesse boliche no shopping, aliás, esperando pela Catalina. Só que ela não apareceu. Eles esperaram um pouco, acharam que era um atraso normal, né? Mas chegou um certo momento que aquilo ali já não era atraso. Ela ou não iria ou tinha acontecido alguma coisa, né? Então o namorado começou a tentar contato com ela, não conseguia, acabou avisando a família. Aí o namorado e os pais da Catalina começaram a procurar por ela. Entravam em contato, ela não atendia, começaram a falar com as pessoas que conheciam ela para tentar saber o
que estava acontecendo, alguma coisa estava muito errada. E naquela altura do campeonato, estava tudo muito incerto e as pessoas estavam bastante angustiadas já. Mas apesar disso, eles ainda mantiveram as buscas entre eles, ou seja, amigos e familiares. Só que chegamos na madrugada, já do dia 18, né? Então a preocupação já estava tomando uma proporção assim insustentável. E foi aí que eles entraram em contato com a polícia, que começou uma busca oficial pela Catalina. A partir daquele momento, as buscas oficiais estavam acontecendo e a família também continuou a buscá-la. E foi justamente a família que conseguiu encontrar. Em determinado momento, o celular da Catalina deu um sinal de vida. E foi pelo rastreamento desse celular que eles conseguiram encontrar a jovem. Mas infelizmente não do jeito que eles queriam, né? O celular da jovem, o GPS rastreou que o aparelho estava em uma rua de um bairro chamado Ampliação Kennedy. E foi por volta da 00:30 que isso aconteceu, isso segundo a irmã da Catalina. Então os policiais foram até esse local, já precavidos, não é? E lá eles fizeram a triste descoberta. O carro da Catalina estava abandonado lá e o corpo dela estava dentro do carro, nitidamente sem vida e com alguns ferimentos. A polícia detectou naquele momento que havia no carro ali indícios de que houve uma tentativa de incêndio. Sabe? Alguém tacou fogo ali, mas o fogo não se alastrou, não pegou. Então, o carro estava preservado, o corpo estava preservado, mas aquilo evidenciou para a polícia que quem tinha feito aquilo tentou tacar fogo no carro para apagar evidências do crime. Bom, a polícia obviamente acionou a perícia, que chegou ao local, fez todos os procedimentos necessários, recolheu provas, evidências, e o corpo passou por uma necropsia. E essa necropsia evidenciou que a Catalina perdeu a vida por asfixia, mas ela também tinha vários sinais de abuso físico no corpo dela. Porém, nenhuma evidência de abuso sexual foi encontrada. Bom, pessoal, nesse momento, o crime já era de conhecimento popular, né? A Catalina, como a gente viu no começo do episódio, era bastante conhecida nas suas redes sociais, era bem ativa nas suas redes, vinha de uma família super influente, com arquitetos renomados, famosos na cidade também. Então, o caso, assim, chacoalhou Córdoba, né? Todo mundo ficou em choque, com medo, fazendo especulações do que poderia ter acontecido. Será que era um crime passional? Será que era um crime de algum assassino à solta? Então todo mundo estava muito alarmado e aguardando as respostas da polícia. Fato é que a história e essas respostas logo vieram ao público. O caso, que a princípio foi tratado como desaparecimento, né? Agora já era evidente que se tratava de um homicídio. E as respostas que chegaram eram especialmente doloridas para a família. E eu já explico por quê. A polícia começou a investigar todo mundo, né, que tinha ali contato com a Catalina, sobretudo nas últimas horas de vida dela. E entre esses entrevistados estava um amigo, o Néstor Soto. Esse cara começou a ser entrevistado pela polícia e ele mesmo começou a dar contradições nos seus depoimentos. Começou a se entregar, pessoal, falando português, claro, não abertamente assim, mas sabe, nada ligava com nada. O seu depoimento, segundo isso, estou falando segundo a polícia, tá? Era bastante contraditório. Sabe, contradições bem básicas, assim. Então, lógico que a polícia colocou ele ali no holofote como pessoa de interesse. E nem precisou de muito, viu? A polícia tava alarmada ali com os depoimentos esquisitos dele, ele só ficava se enrolando. Até que em um determinado momento, acho que ali com a experiência dos investigadores, né, ele acabou confessando o que tinha feito. E entre a sua confissão ali, ele disse que a Catalina era o amor da vida dele. Imagina se não fosse, não é? Claro que ele foi preso preventivamente logo em seguida após essa confissão, pra polícia continuar com as investigações, né? Porque como vocês sabem, eu tenho certeza, não basta uma confissão, né? Uma confissão às vezes pode conter ali elementos que não batam com as provas materiais do crime. Quem aqui acompanhou o episódio do Thomas Pérez Jr. sabe muito bem do que eu tô falando. Inclusive, esse é um caso muito interessante, pessoal, tá abrindo um parênteses aqui, vale a pena ser visto porque mostra que quando há imperícia dentro de uma entrevista policial, o resultado, meus amigos, pode ser catastrófico. E foi o que aconteceu com o Thomas Pérez Jr. Mas voltando ao Néstor Soto, preciso apresentar um pouco da biografia dele pra vocês. Ele é originário de Bariloche, também lá na Argentina. Ele tinha uma criação supostamente religiosa, porque ele estudou num colégio religioso, o Dom Bosco. A mãe dele tinha 41 anos, funcionária pública. E ele aparentemente vinha também de uma família de classe média normal, sem nenhum incidente. Nada foi relatado de histórico ali, de algum tipo de violência, algum envolvimento com polícia anteriormente. Pelo menos até a presente data, nada disso veio a público. Então,
Então presume-se que ele era de uma família normal. Bom, já fazia 3 anos que o Néstor estava em Córdoba e ele se mudou para lá justamente para estudar na Universidade Nacional de Córdoba, fazer arquitetura, e foi lá que ele conheceu a Catalina e conheceu outros membros do grupo dela também, né, de amigos. Logicamente, estava estudando lá, ele conhecia todo mundo, e inclusive o namorado dela. Ele tinha ciência de que a Catalina estava num relacionamento tranquilo, ambos se gostavam, mas ali, sabe, o capetinho aqui na orelha dele fazia com que ele tentasse conquistar a moça. Mas a Catalina encarava aquilo como amizade. Provavelmente inocentemente, não é, pessoal? Porque como ela tava ali estável no seu relacionamento, ela tinha esse cara aí entre o grupo de amigos. Não temos detalhes de como era a personalidade dele dentro dessas situações sociais, onde tinham várias pessoas, entende? Então, muito provavelmente, acho que ele era um cara, né, tranquilo ali na sua lábia e tudo mais. Por isso que a Catalina, acho que dava, né, essa brecha pra eles serem amigos de fato. Talvez ela quisesse realmente colocar na mente dele, fala, meu, a gente é só amigo, cara, sabe? Se toca, se manca. Inclusive essa amizade deles aí era refletida nas redes sociais, sabe? Eles um comentava no post do outro, tudo tranquilo, tudo normal até esse ponto. Só que o que ninguém sabia, nem a Catalina, nem os amigos, nem os pais, é que o Nestor já estava alimentando algo a mais pela Catalina, ao ponto de ele já estar, na verdade, obcecado por ela. E aqui, pessoal, é inegável que essas interações, mesmo que sem a intenção, alimentavam, né, essa obsessão dele pela Catalina. E aí aquela história, né? O Nestor sabia que a Catalina estava namorando, mas ele ligou foda-se pra isso e queria conquistar a menina. Então ele ficava dando ali, sabe, seus joguetes de palavras pra ver se ela mordia alguma isca. Porque ele queria algo mais íntimo com ela. E aí, os colegas, durante todas as investigações do caso, começaram a dar mais detalhes sobre todo esse relacionamento. A amizade deles, da Catalina e do Néstor, não era restrita ao ambiente escolar lá da universidade e das redes sociais. O Néstor frequentava a casa da Catalina. Ele era um amigo realmente querido, entre aspas, assim, sabe? Então, a família também recebeu ele diversas vezes lá. Depois, inclusive, durante o julgamento, durante o avanço aí das investigações, eles vão mencionar sobre isso. O que eu quero dizer é que o Néstor fazia realmente parte do núcleo de amizades e da família da Catalina. E claro que toda essa proximidade, evidentemente, só jogava lenha na fogueira da cabeça do pensamento torto desse rapaz aí, né? O pai da Catalina, só pra vocês terem uma ideia, pessoal, comentou o seguinte sobre isso, né? Quando o corpo foi descoberto e tudo mais. Eu nunca teria imaginado viver uma situação dessa. Aquele menino veio 1000 vezes na minha casa pra comer, pra jantar. Minha filha o convidou, às vezes lá dentro da faculdade. Não conseguimos entender e a dor parte a minha alma. É possível a gente se colocar na situação desse pai, né? E ver que ele tá se sentindo, assim, extremamente traído, não é? Eu não sei nem o termo adequado pra usar aqui. Uma situação, assim, imensurável de dor, né? Saber que esse cara entrou na sua casa, comeu da sua comida, conviveu ali com a sua filha, depois levou a menina pra uma emboscada e praticou um crime covarde, né? Porque feminicídio é um crime covarde, né, pessoal? Mas eu já falo mais sobre isso. Passar para vocês aqui como pode ter sido, né, toda a cronologia do crime aí, segundo as investigações. Na noite daquele dia 17 de julho de 2024, a polícia acredita que o Néstor atraiu a Catalina para casa dele com algum tipo de mentira, né? Algum plano que ele arquitetou aí muito bem feito para que a moça fosse até a casa dele antes de ir até o shopping onde ela jogaria boliche com alguns amigos e com o namorado. A Catalina, mais uma vez, inocentemente, acreditou no colega, confiou nele e foi até a casa dele. E foi lá, de acordo com a investigação policial, que o Néstor atacou a Catalina, golpeando ela diversas vezes e tirando a vida dela por asfixia, provavelmente lá na casa ainda. Depois do crime, ele colocou o corpo da Catalina no carro dela e dirigiu até um descampado onde o carro foi encontrado lá depois, com marcas de incêndio. Provavelmente ele quis queimar todas as evidências, né? Só que, felizmente, o fogo não consumiu o carro e o corpo dela foi encontrado ali, cheio, né, de provas, evidências de que ele é o autor material do crime. Só voltando aqui ao interrogatório dele, né, durante a prisão e tudo mais, ele falou assim, quando foi perguntado, né, por que você fez isso contra a Catalina? Ele disse, eu matei por amor. E isso, claro, deixa escancarada, né, a intenção completamente deturpada dele, né? A obsessão dele já tinha tomado um tamanho irreversível e eu fico até meio assim de falar que ele se equivocou nos sentimentos que ele estava sentindo, porque eu não consigo interpretar assim, galera. Pra mim, o cara tinha ciência do que ele tava fazendo, sim. Isso daí matou porque quis,
sabe? Tinha ciência, assim. A razão real é porque a Catalina não dava moral pra ele, não queria nada com ele. Que amor é esse que ele tá se referindo? Esses caras deturpam completamente essa palavra, né? Na minha opinião, o que ele sentia pela Catalina de verdade, lá no fundo, era raiva, mágoa, rancor. Talvez ele se sentisse humilhado porque ela não queria nada com ele. E aí toda essa rejeição, pelo que é relatado aqui, parece que eram muito gentis, né? Meu amigo, se toca, eu namoro. Você não tem a menor chance comigo, sabe? Aqueles panos quentes assim muito educados. Talvez isso tenha sido realmente o estupim. E o que nós temos, pessoal, é que o processo tá correndo, tá? Ele foi preso, obviamente, depois ali da primeira confissão, logo em seguida do corpo ser encontrado. E ali ele foi acusado de homicídio simples, né? Na verdade, estava respondendo por homicídio simples, mas com o decorrer de toda a investigação, com os depoimentos de amigos, com essa questão aí do assédio dele em cima dela ter sido revelado, a Argentina agora está o acusando de feminicídio. E isso é muito importante porque lá na Argentina o crime de feminicídio pode ser punido com prisão perpétua sem possibilidade de condicional. E as investigações estão avançando aí para determinar se houve algum cúmplice durante o cometimento do crime, porque dizem, né, algumas fontes que vizinhos relataram terem ouvido vozes de outra pessoa ali discutindo na casa. E, inclusive essa discussão era sobre incendiar o carro com o corpo da Catalina dentro. Mas isso vai ser esclarecido mais pra frente pela polícia durante o julgamento. A defesa do Néstor, por sua vez, usando ali de todos os artifícios que eles têm disponível no momento, que não são muitos, né? Então sobra sempre aquele de problemas de ordem psicológica, emocional, mental, que teriam contribuído para o cometimento do crime. Tudo isso, claro, para tentar reduzir a pena dele, né? Tirar o feminicídio aí da acusação e colocar como homicídio simples para ele poder sair da cadeia em algum momento, uma vez que ele tem 21 anos, né? Mas a gente espera que com todas as provas que serão reunidas, já foram reunidas contra ele, a confissão, todas as evidências aí, a argumentação da defesa, a gente espera que não seja suficiente para que mude a tipificação penal, né? E aí, o que a gente tem é uma luta da família, né, agora, que está apoiada aí, como acontece na maioria dos casos, né, onde as famílias perdem seus filhos, encontrar uma causa social para apoiar a sua dor e poder ajudar outras pessoas, né? E no caso aí, é a questão do feminicídio, né? Eles cobram em atitudes mais concretas por parte das autoridades para que diminua, né, a incidência desse tipo de crime. Embora seja uma tarefa muito difícil de se concretizar, né, pessoal, por diversos fatores que a gente vai conversar aqui, mas eles estão lá na sua luta nobre para que isso aconteça. O que a gente sabe é que, muito embora existam sim muitas campanhas de conscientização, na Argentina mesmo, em 2021 foi implementada uma lei que se originou pelo caso do feminicídio da Carolina Ló, que quando aconteceu lá em 1996 nem tinha a figura do feminicídio, né? O feminicídio foi implementado em 2012 na Argentina, e aí em 2021 teve essa lei aí que é de conscientização da violência dentro do namoro. Então existem sim muitas campanhas, muitas atitudes de conscientização, mas parece que, apesar também de ter a pena de prisão perpétua, ainda não é tão eficiente para diminuir. Muito embora eu não sei precisar para vocês se a partir de 2012, quando implementou o feminicídio na Argentina, diminuiu essa taxa de feminicídio lá. Eu prefiro acreditar que sim, né? Porque até então não tinha e os caras eram condenados por homicídio simples. A partir de lá, com a pena aí de prisão perpétua, acredito que, mesmo que seja mínima e a taxa de redução, já é alguma coisa, né? Então eu acho que a pena severa, ela é um caminho sim, e precisaria ser implementada aqui no Brasil também, né? Muito embora há também aqui, acho que foi em 2015 a implementação do feminicídio como qualificadora do crime de homicídio, mas aumenta só uma quantidade de anos ali na pena, né? Precisaria de Enfim, isso é uma discussão muito ampla, né, galera? Que quem tem a caneta na mão é que vai precisar botar em prática aí, porque o nosso papel aqui é de conscientizar também enquanto produtor de true crime, mas quem tá ali com a caneta que precisa sacudir, né? Largar essa preguicinha de lado aí. Eu sei que existe orçamento e tudo mais, mas, cara, tem que fazer, cara. O que precisa ser feito tem que ser feito. Eu não sei se essa questão não é tão eleitoreira assim, né? Não rende frutos políticos, mas a gente precisa fazer nossa parte e pressionar. Assim, eu não entendo, obviamente que eu não sou especialista, né, nesse tipo de coisa, mas como ser humano, eu parto do princípio que talvez o medo já ajude a diminuir essa questão aí. Se você fizer essa cagada aí, prisão perpétua, chapa, sem possibilidade condicional, acho que já ali já dá coloca um balde de água ali no furor, né, no ímpeto do assassino do fulano. Enfim, pessoal, essa é a minha opinião, tá? Se vocês discordam, tudo certo, a gente tá aqui democraticamente conversando, deixa aí nos comentários. O que eu posso dizer pra vocês que, na minha opinião também, o feminicídio é um crime extremamente covarde, não é? Pela condição ali
de um homem, uma mulher. O cara se sente dono, né? Propriedade da mulher e age como se aquilo ali fosse, sei lá, um objeto, uma boneca inflável que se não satisfazer ali os desejos que ele tem, ele simplesmente fura, joga num saco, põe no lixo. E esse sentimento de posse é que é extremamente perigoso e tá aí um elo que pode terminar num crime e que serve de alerta, né? Creio eu que está aí o ponto que a gente tem que olhar e todos os casos de feminicídio são apresentados aqui em outros canais, a gente tem que observar essas nuances, sabe? Por exemplo, o Nestor, no caso aí dele, né, específico, ele deu vários sinais de que ele tava indo além. Se o cara joga uma isca uma vez pra ver se tem ali alguma chance com a pessoa dá o corte e o cara continua, ali você tem um BOzinho, né? E assim, isso eu tô falando quando é uma relação de amigos, né? Mas quando você tá já dentro de uma relação amorosa, você tem que ficar atenta também naquelas brincadeiras, entre aspas, sabe? Que vem uma frase ali meio que você vai interpretar como fora de hora, fora de contexto, que muitas vezes você fala assim, tá só brincando, né? Ali tá um cuidado, sabe? Assim, nossa, vai sair assim? Nossa, não gostei dessa roupa, troca, tudo mais, sabe? Tô dando exemplos aqui, mas são vários, né, pessoal? Em tudo, principalmente na aparência, vocês sabem do que eu tô falando, né? Então, todos esses sinais aí, a gente não pode subestimar. Ficar atento. Esses dias eu recebi uma declaração muito interessante de uma seguidora aqui do canal, fiquei super feliz, até coloquei lá no meu feedback do Instagram. Ela falou assim, depois que comecei a assistir os seus vídeos sobre feminicídio, eu fiquei bem mais atenta aos sinais e eu percebi que eu tava num relacionamento abusivo. Então, ele já vinha fazendo certas coisas, mas depois que eu me atentei, a primeira vez que ele foi violento, chegou em casa brigando, quebrando as coisas, eu peguei meus filhos, meu bichinho de estimação, coloquei no carro e me mandei pra nunca mais. Cara, isso é assim, me enche de orgulho, porque é assim, pode ter sido uma vida poupada ali, cara, sabe? É demais isso. Então, eu reforço, assédio, controle, ciúmes, comportamentos possessivos, são indicadores que alguma coisa tá errada na mente do marido aí, tá? Então, namorado, amigo, tudo mais. Fique esperta, porque essas coisas, como eu disse, muitas vezes vêm disfarçadas aí de piadinhas. Então, todo cuidado é pouco. Vocês lembram do caso da Bruna Angleri? O caso foi amplamente divulgado quando aconteceu, né? A dentista de Araras que se envolveu com um cantor e terminou num feminicídio tal, assim, né? O cara atirou no rosto dela, queimou o quarto lá onde o corpo foi encontrado. Mas foi divulgado aí, o que eu quero chamar a atenção é isso. Foi divulgado conversas que eles tiveram no WhatsApp. Eles tinham terminado já, porque ele já tinha invadido a casa dela, quebrado televisão, tudo mais. E ela fez um BO contra isso. Foi emitida uma ordem de restrição, né, contra ele. Só que de nada adiantou, porque ele continuava assediando, mandando mensagem. Nessas mensagens ele dizia, ela falava pra ele, né, você pode seguir sua vida, cara, tá tudo certo, vamos tocar o barco aí. Mas ele, não é bem assim. Eu preciso conversar com você ainda pra esclarecer umas coisas. Percebe? Que é um tom aparentemente amistoso quando você tá falando com alguém que você não conhece, mas que ali dentro daquele contexto tem uma conotação de posse, de controle. E a medida protetiva que ela tinha de nada adiantou, né? Depois dessas conversas e pouco tempo depois ela foi brutalmente assassinada, porque papel não segura bala, nem fogo, nem faca, não é, pessoal? Precisa de uma coisa mais severa mesmo. Na minha opinião, se é provado que ele é agressivo, obsessivo, bate, tem que ficar preso já. Mas falando da Catalina novamente, mais uma vida que se vai por um feminicídio, né? E a família dela, claro, ficou extremamente chocada, né? Chateada e assim, uma perda insubstituível e uma dor que jamais será aplacada totalmente, né? O pai dela deu uma entrevista depois de tudo aconteceu. Ele disse que quer justiça, né? Pra aquele maluco. Ele chama o cara de maluco, porque eu não sei como chamar aquela pessoa. Espero que ele apodreça na cadeia e não merece viver nessa sociedade. É doente mental, acrescentou. E aqui eu assino embaixo nessa declaração do pai da Catalina, porque é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Tem medida protetiva, já foi comprovado que o cara bate, é agressivo, obsessivo, controlador. Tem que estar preso, cara, né? Vai esperar matar depois. E se matou, aí tem que ficar em prisão perpétua mesmo. Bom, vigílias foram feitas em homenagem a Catalina. Toda a Córdoba ficou bastante sensibilizada com tudo que aconteceu. A gente viu lá uma menina super conhecida lá, né? E embora o Nestor Soto já esteja preso, né? Sob custódia e tudo mais, ele ainda aguarda o julgamento. Tá lá, policiais estão reunindo todas as provas suficientes para que ele não tenha escapatória, né? Ele confessou e com certeza tem material biológico e tudo mais, embora as fontes... É um caso bem recente, né, pessoal? Agora em julho de 2024. Certamente o inquérito policial deve ter reunido muitas provas concretas contra ele e a gente espera que ele seja condenado. Mas é isso. Muito obrigado pela sua companhia. Beijo do Ruivo. Até o próximo episódio.